Boa tarde, meu nome é Celedo. Tá tudo tranquilo aí, Ferreira? Pessoal de casa, tá ouvindo bem? Então tá. Meu nome é Celedo. A ideia é passar para vocês hoje aqui o Canvas, tá? Que é um método que a gente vem desenvolvendo aí, com o apoio da Silvia, me aguentando ali no design, né, Silvia? Com o apoio de algumas pessoas aí que nos ajudam tanto na especificação, como Sônia, Fabiano, quanto na execução, como o Corse, que está remoto lá. É uma construção, digamos assim, conjunta e é um método aberto, tá? A IMEPS desenvolveu, mas abriu e devolveu para a sociedade. Então, quem está de casa aí, www.data-drivencanvas.org, tem esse material para download lá do PDF, beleza? Tá? Então, a minha ideia aqui, eu vou ter acho que uns 3 momentos aqui com vocês. Primeiro, eu vou falar do método propriamente dito, papel. Depois, a gente vai mostrar um template que tem na web, que qualquer um pode chegar através da intranet e depois de rabiscar no papel, passar limpo. E, por último, nós vamos mostrar alguns cases que a gente já fez. Eu não sabia que tinha tantos, pedi para o pessoal buscar ali. Acharam mais do que eu achei que a gente teria feito, então tá bem legal, tá? Então, vou lá. Eduardo, vê se o pessoal de casa consegue me ouvir assim, ó. Estou falando sem o microfone na mão, para ter 2 mãos. Vê se o pessoal está me ouvindo aí ou não. Se for muito ruim, me avisa que eu pego de volta. Ninguém respondeu. Ótimo, então todo mundo ouviu. Ninguém reclamou, está funcionando, né? Então é o seguinte, pessoal. O que não é o Canvas? Vou começar por aí. O que não é o Canvas? O Canvas não é uma metodologia. Putz, achei que fosse. O Canvas é um framework. Qual é a diferença dele? Metodologia é regrada. Framework é aberto. É práticas que podem ser usadas ou não. Quando a gente inventou isso aqui lá no passado, a ideia era que fosse usado por pelo menos aí uns 75% dos projetos que a gente faz. É obrigatório usar? Não. É aberto. Se for útil para você, use. Se não for útil para você, traz para nós o que está trancando, que a gente vai melhorar ele até que ele fique melhor. Beleza? O que ele também não é? Não é um método, não é para fazer dashboard. Não é isso. Não é para fazer dashboard. A função dele, está aqui na capa dele, aqui é: torne sua organização orientada a dados, departamento a departamento, do estratégico a operacional. Então, se depois de você fizer um dashboard muito bonitinho e colorido, ele não tornar aquelas pessoas mais orientadas a dados, não adiantou nada. Beleza? A função dele é tornar pessoas, empresas, departamentos mais orientados a dados, tá? Então é o seguinte, o Canvas é composto por esses 2 pedacinhos de papel. Eu sempre gosto de citar minha filha nesse momento. Ela é mais coisa. Eu disse para ela assim, filha, pai pegou 20 anos de experiência de BI, quase inclusive ali, né? 20 anos de experiência de BI e colocou em 2 folhas de papel, acho que eu vou escrever um livro. Aí a Dudinha, puxa, pai, que legal, seu livro vai ter 2 páginas. Não, vou encher linguiça 198 páginas para compor isso aqui também. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Se tiver água, não tem, pode ter isso aqui, não tem problema. Então, assim, ele é composto por essas 2 folhas, tá? Folha 1, primeira parte. Não sei se vão ver de casa aí, mas depois a gente faz a questão. A ideia aqui, gente, é pensar no dado e não na pessoa. Ah, Celedo, mas não éramos para tornar pessoas mais orientadas a dados? A primeira disciplina, e aí eu recomendo que vocês revisem a documentação do Gilberto Tocato, porque ele fala bastante de liderar os dados, que foi 100% baseado na metodologia do Gilberto, que se espelhou em Kimball e Iman, do Data House, é liberar os dados para self-service. Como que a gente faz isso? A gente senta com esse pedaço de papel, ou com qualquer outro pedaço de papel, e diz assim, me conta o teu processo de negócio. E vai botando post-it. Isso aqui é só algo para ajudar a colocar um fluxo de processo de negócio. Por exemplo, cliente me telefona. E aí ele tira algumas dúvidas. Aí ele faz um pedido. Coloca um post-it aqui com um pedido. Aí, esse pedido eu vou para o planejamento da produção. Aí depois vai para a produção, aquele material. Aí depois ele vai para a expedição. E aí eu faço o faturamento. E aí eu faço a entrega. E aí ele faz o recebimento do boleto. E aí ele paga. E acabou o ciclo. Ah, não, posso ligar para o cara para perguntar se tudo bem. Esse é o caminho feliz da atividade dele. Então, primeiro ele contou o caminho feliz, eu botei post-it. Logo mais abaixo, em cada post-it aqui tem uma observação que ele pergunta sistema e documento. Ah, sistema, o que é? Então vamos lá. Ele começa a conversa comigo, por exemplo, no Salesforce, ou no outro CRM que eu tenho.
E aí, na hora que eu falar o pedido ainda é no Salesforce, mas o pedido também vai para o SAP. Opa, então eu boto 2 post-it, porque o pedido está em 2 lugares, eu boto 2 post-it aqui. E aí depois todo o outro processo vai pelo SAP, até que lá na hora da expedição, digamos que eu tenho um terceiro sistema. Eu vou botar lá qual é o sistema da expedição. Ah, mas a minha pesquisa de satisfação, na verdade, eu tenho eu ligo para lá e anoto no Excel. Vou botar um post-it lá que o sistema é Excel. Beleza, gente? Então, eu ouvi o processo, depois Então, como eu estava falando, a gente vai rodar por todos os processos, o processo principal, digamos, depois a gente volta marcando o sistema que passa, e depois, e mais complexo, a gente volta detalhando os documentos. O que é isso, querido? Documento? A maneira mais fácil de entender esse documento é: me mostra lá no teu sistema que tela que tu faz para isso. E eu tiro a print da tela para pegar esse documento. Então, por exemplo, um exemplo de documento aqui na frente pode ser um telefonema, me mostra a tela do Salesforce onde tu anota um contato que tu fez. Aí depois tu faz um pedido, dá um print da tela do Salesforce, como é que está o pedido. Tu vai faturar no SAP, me dá um print da fatura. Pode ser tanto a print da tela, não estou falando de relatório, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Beleza, tem pizza aqui, tá? Recomendo que pegando para anunciar. Então, assim, ó, nós vamos lá e nós vamos printar as telas, não de relatórios, nesse momento não é relatório, estou tentando entender o processo. Então, eu vou printar as telas de onde ele lança aquele dado, certo? Então, eu estava lá, cuidado com a câmera aí, velho. Derrubar isso aí, meu... Ah, eu tenho César, facinho. Então, é o seguinte, eu vou lá anotando as telas do sistema onde aquilo é transacionado, certo? Então tá, retomando. Então, pessoal, eu falei que nós tínhamos anotado aqui todos os processos, em que sistema que eles aconteciam, e depois eu volto printando as telas do sistema dele para saber em que documento é isso. Mas o que é isso, sistema de documento? Aqui no Canvas, um pouco mais abaixo, ele dá alguns exemplos de documentos que geralmente existem numa empresa focada em compra e venda. Por exemplo, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda, pedido de compra, pedido de venda. Se é lá numa área de transporte, eu vou ter lá o logística e transporte, eu vou ter lá saldo de estoque, de movimento de estoque, que são coisas diferentes. Então, quando alguém... Isso aqui é bom você dar uma lida para acostumar o ouvido, porque quando alguém falar estoque, tem que ver se é saldo ou se é movimento. São documentos diferentes dentro das empresas. Conhecimento de transporte, que é diferente do romaneio. Então, assim, a Comunep entregou alguns projetinhos na vida já de BI, a gente elencou os principais de cada setor. Então, tem aqui uma área comercial, de uma área financeira, de uma área de estoque logística, de planejamento de TI, vai ter lá os chamados dos projetos de TI. No RH vai ter 4, vai ter folha. Na indústria vai ter o planejamento da produção, que é diferente do apontamento da produção. Tem gente que é engenheiro de produção ainda, tem uns caras muito grandes. Lá tem mais outros engenheiros de produção, cadê os caras? Tá ali, né? Então, não me deixam mentir, tá? Me corrijam depois. Não agora, por favor. Mas quando eu vou produzir, primeiro eu faço planejamento, depois eu faço apontamento. Então, lá no chão da fábrica, são documentos distintos. O usuário entende isso como documento, a gente tem chamado de documento de origem. Mas, na verdade, para nós TI, eu estou buscando o quê? As tabelas fáceis. Porque é isso que vai pesar depois, certo? E aí, aqui tem alguns exemplos até para Poder Judiciário, para plano de saúde, se tem alguém de plano de saúde. Para gestão hospitalar, que é um outro negócio que alguns clientes nossos têm, dois negócios. Para órgãos de controle, banco financeiro e o bom e velho cobrança e call center, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, a gente vai sempre revisitando o que couber numa página, do que é documento. Tá, Celina, mas o que eu faço com isso aqui depois? Lembra que eu ainda não estou resolvendo o problema do usuário, de atingir, tornar o usuário mais data-driven. Eu estou tão somente nessa página liberando os dados. Para cada quadrinho desse, que eu achei o correspondente aqui embaixo, ou é um outro que não está aqui, eu vou pegar essa folhinha aqui. Beleza? Então, são pares esses dois documentos, certo? Então é o seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui? O que a gente entendeu? Que para um projeto de BI, às vezes tu leva muito tempo especificando as telas e aí tu tem dificuldade para liberar. Então a gente separa a parte de dados, Data Mart ou Self-Service Analytics, da parte de fazer dashboard. Para nós são duas disciplinas bem diferentes. Quem está na fábrica atual ou quem entrou via fábrica, né? O mindset ali vou ficar alguns sprints liberando dados. Depois eu vou mudar meu mindset para fazer dashboard. Então, isso aqui, apesar de ter uma tela de clique, ele é ainda da disciplina liberar dados.
Tá? Então, o que a gente faz? A gente entendeu que quando tem um pedido de analítica, ele se divide em 3 e somente 3 coisas. Ou ele está pedindo uma métrica, ou ele está pedindo uma dimensão, ou ele quer um formato de análise. Não, beleza, mas o que eu queria, na verdade, era um relatório de vendas por fornecedor. Opa, relatório, formato de vendas, métrica, por fornecedor. Como que eu faço para separar essas coisas? Tá? Tudo aquilo que é que nem a regra do crasso. Se dá para substituir por masculino e troca A por AL, é craseado. Então, seguinte, eu para colocar um por na frente é dimensão. Beleza? Eu posso dizer por cliente, por data, por hora. Dimensão, esse cara vai ser listado do lado de cá. Aqui você já identificou qual eram as data marks, por exemplo, 15, e aí você vai pegar o primeiro dele, o mais importante, e vai fazer 15 folhinhas dessa aqui, se forem 15 no seu projeto. Beleza? Tá? Então aqui você vai listar todas as dimensões, do lado de cá, e aqui todas as métricas. E aqui a gente está sugerindo 3 gráficos simples. Um que é de evolução, nós vamos usar o tempo aqui, para ele acostumar a ler o tempo sempre aqui, e vamos deixar 2 de ranking aqui. E vamos sugerir, ele vai listando aqui as métricas, vai listando aqui as dimensões, e nós vamos pegar as 2 primeiras aqui, que ele lembrou o primeiro, e vamos anotar do lado de cá para a gente fazer a visualização. Então, uma coisa que não pode faltar se o documento for nosso principal de venda, por exemplo, é o indicador principal, a métrica principal, que é o quê? Valor vendido, quantidade de itens vendidos, geralmente valor vendido. Eu vou pegar valor vendido, por exemplo, listar por cliente, e valor vendido por produto, ou linha de produto. Só que eu vou deixar de uma maneira que ele possa trocar. Agora eu estou vendo por produto, e agora eu estou vendo por linha de produto, agora eu estou vendo por fornecedor, agora eu estou vendo por alguma coisa. Então, ele permite trocar por qualquer dimensão esses caras aqui. E permite também, aqui no parte de cima, trocar qualquer uma das métricas. Tá? Eu estava olhando o valor vendido, mas eu posso ver valor bruto, valor líquido, valor de CMS, quantidade de itens. Todas as métricas que eu defini aqui do lado de cá, eu posso ver do lado desse outro. Então, a função desta página é garantir que eu responda qualquer pergunta sobre um documento de origem em uma página. Eu vou repetir. A função desta página... É bom Guaraná, né? A função dessa página é permitir que se consiga analisar qualquer informação de um documento de origem, de uma tabela fato, em uma página. Se por acaso não der para fazer, tem alguma coisa errada. Por isso que a gente tem todo esse processo de quality assurance, a nossa colega Silvia nos ajuda olhando as entregas que é feita aqui pela INEX, para garantir que realmente a usabilidade vai estar correta. Isso aqui é para evitar chegar lá e ter um dashboard de 15 páginas falando das mesmas coisas. Então é aqui que o analista trabalha, beleza? Gente, fechou essa especificação? Parte do próximo e assim por diante, tá? A gente também tem aqui embaixo listado aquelas 10 métricas que tem, qual é a métrica principal. Por exemplo, se é folha de pagamento, talvez aqui seja o valor da folha. Se é quadro de funcionários, alguém está arrisca dizer qual é a métrica principal? Vamos lá, pessoal, me ajude. Quadro de funcionários, qual seria? Oi? Turnover, é uma boa métrica. Mas qual que eu acho que é a métrica funcional a métrica principal mais fácil de medir? Quantidade de funcionários. O básico primeiro. O básico primeiro, entendeu? Então, se eu estou fazendo algo sobre quadro de funcionários, eu estou dizendo a métrica principal é essa. E vocês estão acostumando o ouvido de vocês para sempre pegar a métrica principal. Uma base de custo, principal é o custo total. Uma base de faturamento total. Uma base aqui de envio de SMS, é quando o SMS eu enviei. Mas voltou, não voltou. Isso aí é complementar. Batendo essa, fechou. O Clarion estava em algumas implantações de Max Cobrança, onde davam para nós uma base de dados, e aí o que acontecia? O cara dizia, vai dar 5 milhões. O técnico dizia, vai dar 5 milhões. E aí nós ia lá com 5 milhões. Quando a gente rodava, chegava nos 5 milhões, mas se entregava para o gerente da carteira, lá o cara, o usuário de negócios, não, é 5, eu sempre mandei 4, da onde que é 5? E aí tu via que tinha algum processo interno que não estava considerado. Então a gente sempre anota aqui, para cada fato, ela tem 2 pessoas. O usuário homologador e o analista de sistema de TI responsável. O que é isso, Fred? O usuário homologador não pode ser TI, né, Toninha? O Product Owner não pode ser TI. Às vezes você não, tu vai com esse cara aqui que ele é bom, ele manja tudo. Ele não vai ser o Product Owner. O Product Owner é quem usa o dado depois, quem vai homologar, certo? Então, é um desafio identificar esse cara, mas nós precisamos dele. Aí eu vou perguntar para ele, se é 4 funcionários, deve ser alguém que trabalha em qual departamento?
RH, pessoal, é isso aí. Não pode ser alguém da TI, também não pode ser alguém da controladoria. Se eu quero saber a quantidade de funcionários, tem que ser alguém do RH, que é o dado é pertinente de lá. Aí eu vou perguntar para os caras quantos funcionários, qual está online aí ou não? Nós somos um cliente que nós vamos fazer esse negócio do quadro e o cara de negócio disse, eu tenho tantos funcionários. E o cara da folha disse assim, eu tenho tantos. A gente identificou um processo interno errado, nada contra estagiário que começa a trabalhar antes, receber antes de trabalhar, tá? Mas ele passava primeiro no RH e a data de início do cara era dali 40 dias. E aí, a partir do momento que ele passava no RH, já começava a contar o salário do cara. Então, quando ele chegava, ele já tinha, sei lá, 2 meses de salário para receber, porque tinha um processo interno. E na hora que o número não bateu, nós estávamos desenhando um pedaço de papel, o número não bateu e nós mudamos o processo do cliente. Na vida real isso não acontece. Na vida real isso não acontece. Então é o seguinte, ó, eu estou aqui com a função de um analista de negócio, entregue o arquiteto de dados, tanto faz, mas não chegou lá no dev ainda. Antes já começava a desenvolver, se o que quer, eu já saí do clique. Então o Canvas nos ajuda a trabalhar o projeto antes dele começar. Então eu identifiquei uma pessoa que é o usuário homologador, numa outra pessoa que é o analista de sistema responsável por fornecer aqueles números, também não é o cara do BI, tá? Não é o cara do BI, é o cara do sistema de origem responsável por fazer as consultas que vem aqueles números, certo? E aí o que a gente pede? A gente pergunta para o usuário homologador qual é o número que vai dar e anota no papel. Quem é o cara que te atende? É o Joãozinho lá da TI. Eu vou lá para o diazinho e digo, nada contra o Joãozinho presente, tá? Só o nome do lembrei, eu gosto muito do João Batista, aí lembrei, tá? Beleza? Aí a gente anota lá para o João Batista, quem é tu que faz as consultas, me diz quantos funcionários nós temos. O cara vai rodar uma query e vai colocar aqui. 110% das vezes que eu fiz essa pergunta não bateu. O que a gente faz? Eu destaco essa folha, entrego para o Product Owner e disse, eu não estou pronto para começar o seu projeto, estou indo para o próximo. Lembra que era 15 que eu identifiquei? Estou indo para o próximo. Quando esse número bater internamente, aí é comigo. Vocês entenderam isso aqui? Tu consegue fazer isso sempre, beleza? Não, tá, não é. Não. Mas é o que a gente tem que começar a fazer. Enquanto a gente não começar a fazer isso, o César vai vir aqui para a gente no final do trimestre, no final do ano, aqui, entender por que não estão tanto retrabalho, por que as coisas acabam não sendo entregues, entendeu? Mas a ideia é sim conseguir bloquear projetos que não estão prontos para iniciar, beleza? Essa então é a disciplina Data Mart e eu não entrei ainda na parte de experiência do usuário. Alguém tem alguma dúvida sobre esse momento, enquanto eu estou no Guaraná, para fazer antes de nós entrar no usuário? Alguém me lembrou que o tempo está passando. Então vamos lá. Esse é o Canvas, tá? Aquele lá era só uma preparação para o Canvas. E o irmãozinho desse cara é esse, tá? Vou usar esse aqui também, mas o irmãozinho desse cara é esse. Então, o irmão desse cara é esse aqui e o irmão desse é esse outro, tá? Então, o usuário de negócio, depois que identificar a necessidade dele, ele tem direito a uma tela em branco para nós desenhar o que ele quiser. Mas primeiro eu vou entregar o dado bruto que está lá disponível. Ah, mas eu quero mesmo produtividade. Vamos lá, produtividade é produção dividido por quantidade de pessoas. Então, primeiro eu vou fazer uma base de produção e vou te entregar. Depois eu vou fazer uma base com um quadro de pessoas e vou te entregar. Tu vai copiar e colar e vai resolver no Excel por enquanto. Só lá no final, depois das duas bases devidamente homologadas, é que eu vou te entregar um dashboard que tu pode ver tudo sobre a produtividade. Entenderam a diferença de mindset? A quantidade de não quero assim que a gente já ouviu nesses 2 anos foi muito, tá? Mas aonde a gente conseguiu convencer o cliente disso, tivemos ganho, tá? Então, nessa parte aqui, a gente pergunta para o usuário de negócio, aquele ali pode ser feito tanto na TI quanto na área de negócio, tá? Mas aqui a gente recomenda sempre fazer ou na área de negócio direto, ou na TI, mas do lado de alguém que entenda muito do negócio do cliente. Aí a gente pergunta assim, ó, aqui nessa parte de cima, a gente está perguntando, se o som de casa não estiver legal, vocês avisam que eu me aviso aqui, tá? A gente pergunta o seguinte, ó, nessa parte de cima quais são as necessidades de negócio das pessoas? A gente está perguntando aqui. Nessa parte do meio, nós estamos revisitando que dados tu tem disponíveis para resolver, que dados são necessários para eu resolver essa necessidade. Entenderam a diferença? Aqui eu estava vendo os dados que eu tenho disponíveis. Estou partindo do dado e disponibilizando para as pessoas. Aqui eu estou partindo da necessidade das pessoas e revisitando que dados eles precisam, certo? E aqui embaixo eu vou montar uma solução baseada em dashboard
dashboard analytics e reportes para tentar resolver aquele problema do cara e tornar mais ele livre. Beleza? Então, nessa parte de cima aqui, então, a primeira pergunta é: quais são os seus objetivos de negócio? Cara, e a gente ouve de tudo quando faz essa pergunta. De tudo. Principal resposta: não sei. Eu só queria ver os indicadores. Não, o indicador que eu quero é tal. Não. Qual é teu objetivo de negócio? Depois de não sei, a palavra que mais aparece é acompanhar tal coisa. Não. Acompanhar não é um verbo de ação. Aqui tem que ser um verbo de ação. Aumentar, diminuir, manter, expandir. Eu quero aumentar as vendas. Beleza? Eu quero reduzir os custos. Eu quero reduzir turnover. Eu sou do RH, eu tenho que fazer isso. É para isso que eu estou aqui. Enquanto o cara só souber te acompanhar, não sei o que, manter, tu fecha isso aqui, volta para cá, entrega isso aqui tu vai acompanhar, tá vendo? Vai acompanhar. Ele não está pronto para isso aqui, outro está falando com a pessoa errada, certo? Então, aqui, não precisa também constranger as pessoas. Uma coisa que eu fazia é, na hora da entrevista, abrir isso. As pessoas bloqueiam quando tu abre isso. Então, o que eu faço? Eu mais ou menos já sei o que tem em cada uma dessas coisas, eu vou fazendo perguntas e conforme me vem algumas palavras, tipo turnover, eu anoto num post-it e boto no meu caderno, em cima ali, turnover. E vem a palavra SAP, eu anoto e boto ali. Vem a palavra Oracle, eu anoto e boto ali. Eu mais ou menos já sei onde é que essas coisas vão parar, mas eu não constranjo o cliente abrindo isso aqui, certo? Então a gente ouve ele primeiro e depois a gente puxa isso aqui. Se tu já tem lá algo que parecia ser um objetivo, tu já traz para cá. Então tu pergunta para ele depois desse momento, tá? Então, o objetivo, gente, verbos de ação. Como é que a gente está de tempo aí, gente? 7:1. Beleza, vou dar um gato. Então, aqui, ó, eu vou pensar qual é o teu objetivo de negócio. Tem que ter ação, aumentar, diminuir, manter ou algo assim. Depois eu pergunto assim, como é que tu mede isso? Como é que tu sabe se isso é bom? Qual é a tua meta de atingimento para isso? Aí, a gente ouve também coisas muito esdrúxulas. Tipo assim, não, tem que aumentar a qualidade. Tem que ter mais qualidade. Beleza? Qual é a fórmula da qualidade? Me descreva com métricas a fórmula da qualidade. Às vezes vai vir coisas muito genéricas, assim, que não tem como medir. Aí tu vai sentar... Teve um cliente que eu falei assim para ele, não vou citar nomes aqui, mas... não, mas isso aí eu não consigo... Eu entendo o teu ponto de vista, mas me permite discordar, porque eu preciso de uma meta. Não te permite discordar. Então, se o cliente não permite discordar, beleza, tu agradece, segue até o final e depois tu acha uma outra pessoa que vai especificar, tá? Mas tu precisa de um objetivo que seja mensurável, que ele tenha uma fórmula, tá? E importante, as coisas que vão aqui... Comigo não. Olha só, você não aguenta que a gente Jeremias que vai falar. Nossa, vantagem, tem até 2 andares. Olha lá que tá lá junto. O Jeremias do tempo que o PB se chamava Planilha do Claudião.xdlf, certo? Só para ver como o Jeremias é antigo. Bem-vindo, Jeremias. Vamos te ver aí. Então, é o seguinte, ó. Quando ele me der uma meta, aqui um indicador, eu tenho que, nem dentro desse quadrinho, conseguir pintar de verde ou vermelho. Se eu não conseguir pintar de verde ou vermelho, não tem problema. Eu quero acompanhar volume de clientes. Tá, e qual é a quero acompanhar a quantidade de clientes. Tá, e qual é que é a tua meta de clientes? Não, meta não tem problema. Pega o post-it aqui e arrasta para cá. Ele é uma métrica, mas não é uma meta a ser atingida. Beleza? Só fica aqui coisas que eu consigo pintar de verde ou vermelho. E aí eu vou aqui do quadro do lado descrever a meta, descrever a fórmula daquele indicador. Vai ter aqui, por exemplo, quero saber produtividade é quantidade de produzida dividido por quantidade de funcionários dividido por dias, porque é produção dia, por exemplo. Aí eu consigo pintar. Uma boa meta é produzir 100 unidades por dia, pessoa. Ótimo. Se faltar... beleza, é isso. Não vou detalhar muito. Então, eu vou detalhando por metas. Para cada post-it, para cada item de detalhamento da fórmula, eu tenho que botar um post-it aqui embaixo daquela métrica. Então, se eu tenho 3 componentes da fórmula, eu tenho 3 post-it aqui embaixo. Beleza? Depois eu vou ter que voltar aqui e buscar o quê? Sistema e documento daquele mesmo post-it, que ele continua daquele ali atrás. Depois eu vou perguntar para o cara o seguinte, se esse foi um indicador aqui que te ajuda a atingir esse objetivo, porventura ficar vermelho, quem são as pessoas engajadas a tornar ele verde de novo? E que ações se espera dela? Uma pessoa engajada pode ser ele mesmo, pode ser um funcionário dele, pode ser o chefe dele, pode ser alguém externo à empresa,
Então você vai revisitar se ele está pelo menos citando pessoas que estão para cima da organização, para baixo da organização, para os lados e também externos, tá? E qual é a ação que se espera para isso aqui? Do externo não tem nada que vai me ajudar, então esse cara não tem como ajudar ele. Você vai tentar achar linker que para esta pessoa receber tal informação, ele pode tomar tal ação. Beleza? Entenderam essa linha aqui? Tá. Ok. Aqui embaixo, pessoal, dando uma velocidade, eu preenchi eu tenho 3 indicadores. Eu tenho 2 indicadores e cada um deles tem 3 componentes. Eu tenho que obrigatoriamente ter 6 post-its aqui embaixo, a não ser que ele se repita, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar que sistema e documento eles fazem parte. Às vezes eu tenho 20 carinhas aqui que vêm de 2 lugares. Aí eu boto 2 post-it aqui nesse lado de baixo. Às vezes eu tenho 20 post-it aqui que vêm de 18 lugares. Aí nós estamos ralados, porque nós vamos ter que botar 18 post-it aqui embaixo e desenvolver 18 caras desses. Lembrando, eu tenho 2 projetos com 20 métricas. Tudo bem, até aí. Agora, um deles, as 20 métricas, vem de dois documentos de origem. Então, eu só preencho desse, só faço 2 datamarks. Agora, não. Os 20 documentos de origem, os 20 métricas, elas vêm de 18 documentos de origem. Não tem mágica. Eu vou ter que fazer 18 desses, vou dar 18 post-it aqui. Certo? Aí nós vamos passar para essa parte de baixo, tá? Então aqui nós revisitamos os dados e aqui eu vou tentar montar uma solução para ele. E hoje, gente, assim, ó, cada vez que alguém nos chama, ele quer o quê? Um dashboard. Tudo é dashboard, tudo é painel. Não importa o que ele quer, tudo é painel. Então você vai tentar separar agora a experiência do usuário para resolver esses problemas aqui. Tu vai ter N engajados. Desses engajados, eles são mais executivos? Eles são mais analistas ou eles são mais executores? Eu não vou ter o executor, bota lá o post-it do executor. Eu gosto de citar aqui para mim uma empresa que é extremamente data-driven, é a Uber. Não adiantaria nada eu ter um dashboard lá nos Estados Unidos, na sala dos diretores da Uber, lá para saber como é que está indo. Um monte de analytics ali, um monte de cientistas de dados, analistas de dados, analisando em minúsculos dados. Se eu não avisasse o motorista do Uber que ele está dirigindo num bairro que é 1.0 e poderia estar dirigindo no bairro que é 3.2. Se isso aqui é para uma área comercial de qualquer empresa, eu tenho que avisar todo dia. Às vezes alguns clientes nossos avisam de hora em hora o vendedor se ele vai ou não atingir a meta do dia. Se eu não entregar isso aqui lá na ponta, eu não tornei nada dentro dele. Então tu depende do uso de relatórios? Não é bem isso que eu estou dizendo. Se o cliente tiver dinheiro e quiser botar licença clique para todo mundo, ótimo, bota lá. O relatório costuma ser mais barato do que licença clique. Pode ser um aplicativo que vai acionar o pop-up dele ali dizendo, cara, parabéns, está indo bem. Só falta mais 2 vendas para atingir a meta. Alguma coisa que motive a pessoa lá na frente da executora para atingir uma meta principal. Ok, pessoal? Então, se aqui eu tiver, digamos, 8 datamarks, o que eu vou conduzir esse cliente? Cara, olha só, vamos fazer um parênteses aqui. A cada entrega desse aqui, eu vou te entregar um datamark desse, tá? Mas vamos fazer a primeira versão do teu dashboard. Então, a gente costuma selecionar 3, escolha qual desses 8, eu coloco todos para baixo da linha. Tem uma linha pontilhada aqui, que acima dela diz MVP1 e MVP2. Tá claro para todo mundo conseguir MVP? Menor do que o exemplo de que é um dado, qual é que é o patinete? E aqui tinha 8 datamarks, pede para ele priorizar os 3 principais. E aí você vai fazer um dashboard e 2 relatórios para fazer aquilo ali. E os projetos estão ficando cada vez mais parecidos. E aí já faz essa entrega. Depois que a gente acaba isso aqui, a ordem muda, porque talvez ele vai querer outras melhorias aqui, porque é muito mais importante nota fiscal de venda do que, sei lá, a quantidade de vezes que alguém acessou o site. É muito mais importante nota de venda. Então ele vai receber primeiro o que é mais importante. Talvez que ele vai pedir depois não vai ser para ver os acessos ao site, mas algumas melhorias disso aqui. Beleza, pessoal? E lá no final eu vou ter então o Canvas aqui. É isso, o Canvas. Eu tenho que passar rapidão onde é que estão os templates para que vocês olhem com mais calma. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui antes de eu mostrar o template? Ou estão com medo de estourar o horário, ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Uma das 3.